Olá, eu sou Raquel Bittencourt, sócia proprietária da Fator Consultoria, e no vídeo de hoje nós vamos dar continuação à série de processos com 3 dicas fundamentais para que os processos funcionem dentro da empresa. Essas 3 dicas são para fazer com que os processos desenhados e implementados na empresa funcionem. Porque é muito comum de se desenhar processos para a empresa, processos operacionais, e na hora de colocar em prática, eles não rodarem da maneira como deveria ser, ou se iniciar o processo dentro do setor, dentro daquela função que se implementa o processo, e depois ele não tem continuidade. Ele se perde ao longo do tempo e quando o gestor, o supervisor percebe, já não está mais acontecendo a contento, então não está mais acontecendo aquele processo dentro da empresa. Essas 3 dicas são importantíssimas para que realmente, efetivamente, os processos funcionem dentro da empresa, eles tenham continuidade e atinjam o resultado esperado, que é melhorar os resultados naquela função onde ele foi implementado, naquela tarefa onde ele foi implementado. Então, a primeira dica é acompanhamento. Eu diria que essa dica é fundamental, ela é importantíssima. Não existe processo desenhado e implementado dentro de uma empresa sem acompanhamento. E esse acompanhamento, na verdade, ele é permanente. Ele tem que existir sempre, mas ele vai acontecer de forma mais intensa no início dos processos implementados. O que acontece? Com esse acompanhamento é possível entender se o processo está funcionando, ver se como ele está rodando está efetivamente funcionando porque a gente quer para o resultado que a gente espera, fazer os ajustes de processo que vão existir, a gente ajusta, né, o processo de acordo com o resultado que a gente espera e depois acompanha que ele esteja realmente acontecendo dentro do setor. Isso é feito primeiramente pelos gestores, né, gerentes, supervisores, e quando é internalizado pelo colaborador, quando ele passa a fazer parte da rotina do colaborador, ele é acompanhado de forma menos frequente. Então ele precisa de mais frequência no início, uma frequência talvez diária, por parte da gestão, da gerência, né, para enxergar se está acontecendo a contento, se está acontecendo como tem que acontecer, como está no papel, como ele foi desenhado para acontecer. E depois que ele for internalizado, ajustado, internalizado, daí pode haver um acompanhamento mais espaçado. Talvez quinzenal, mensal, dependendo da complexidade do processo e de como ele está sendo realizado pelos colaboradores. Mas ele é fundamental, esse processo aqui. Sem acompanhamento, o processo deixa de existir rapidamente, ou ele não vai acontecer da forma como ele foi desenhado, ou ele vai ser realizado por alguns e não por todos dentro da empresa, né, ou por todos os setores que tem que implementar aquele processo. E aí o padrão e a qualidade, que é um dos fundamentos, 2 fundamentos dos processos, não vão se efetivar. Então o acompanhamento é a primeira dica fundamental. A segunda dica é mudança na cultura organizacional. Quando a gente fala isso, fica até meio traumático assim pro gestor, né, pro dono da empresa. Como assim mudar a cultura organizacional, né? Porque ele entende que a cultura organizacional é uma coisa que faz parte dele, que ele que trouxe para a empresa, que a empresa adotou dele e a gente fala em mudança. O que acontece? Geralmente os problemas nos processos, aquelas coisas que não acontecem dentro da empresa, foram questões que foram sendo implementadas naturalmente, internalizadas pelos colaboradores, muitas vezes levadas inclusive pelo próprio gestor, né? E sempre aconteceu dessa forma. Até existe uma questão assim muito comum que os colaboradores, quando a gente está implementando um processo, desenhamos, implementamos, fazemos rodar e eles não se adaptam, eles dizem assim, mas sempre foi assim, eu sempre fiz desse jeito, na empresa sempre funcionou assim. Então existe uma cultura organizacional impregnada
que é daquela forma como sempre foi feita. Então eles entendem que se funcionou até o momento dessa forma, como assim mudar? Só que mudanças, elas são necessárias. A gente, para melhorar, para atingir níveis mais altos, maiores resultados, para a gente fazer a empresa crescer, expandir, aumentar o número de colaboradores, melhorar a qualidade de um produto, melhorar o atendimento de um cliente, trazer mais satisfação, inclusive, para o cliente, a gente precisa mudar, padronizar, fazer com que alguns processos sejam implementados. Então, essa mudança é necessária, sim. Só que o que acontece aqui? Mudança traz muito desconforto. As pessoas chegam a sentir desconforto físico, né? Se mexem na cadeira, se sentem incomodadas mesmo. Algumas se sentem incomodadas, sentem dor de cabeça quando a gente está num período implementando um processo, aquele período de mudança dentro da empresa, enxaqueca, traz desconforto físico, porque mudar é sair da zona de conforto. Então a gente precisa que essas mudanças aconteçam, a gente precisa também, dentro dessa questão aqui, que o próprio gestor e os próprios gerentes, supervisores comprem a ideia, entendam que essa mudança é necessária para fazer que essa mudança na cultura organizacional aconteça. Para que a ideia seja comprada e aí sim os colaboradores passem a fazer da melhor forma ou da forma que vai trazer mais resultados para a empresa, que são os processos que foram desenhados para isso. Ok? Muito importante também, mas difícil. É uma mudança é uma questão que exige esforço do gestor, da liderança e dos colaboradores, porque mudança organizacional, mudar a cultura organizacional requer esforço mesmo, sair da zona de conforto. Ok, pessoal? Então, a terceira dica, e muito importante também, é treinamento. O que eu quero dizer com treinamento? É treinamento dos processos mesmo. Os colaboradores precisam ser treinados para que o processo aconteça. Ninguém faz aquilo que não sabe para que serve e como tem que ser feito. Eu não posso chegar hoje numa empresa que eu dou consultoria, por exemplo, e dizer, o processo é esse, foi desenhado assim, nós decidimos assim, a partir de hoje tu faz assim. Não vai funcionar. Primeiro não vai funcionar porque não teve essa questão aqui, não se comprou a ideia. Não houve uma ideia que foi comprada pelo colaborador do porquê que a gente está fazendo assim. Porque estão todos linkados, né? Estão todos relacionados. E depois, porque ele precisa saber como tem que ser feito. Então, o treinamento é fundamental. A própria empresa de consultoria, de assessoria, que está implementando o processo, que está fazendo rodar o processo dentro da empresa, que está desenhando o processo, vai dar esse treinamento, ou a própria empresa, com seus líderes, né, seus gerentes, seus supervisores, vai repassar esse treinamento para os colaboradores. Então, ele precisa saber o porquê daquele processo, como tem que ser feito, né, como é o processo, e repassar na prática esse processo no próprio treinamento. Porque aí sim, o colaborador vai ter o processo em si, como ele foi desenhado, como ele tem que rodar e na prática como ele funciona. Ele vai ter na mudança da cultura organizacional, na mudança da organização, a sensibilização de por que tem que ter esse processo, que resultados ele vai trazer, que melhorias ele vai trazer para a empresa, no que vai afetar, por exemplo, no trabalho dele, na satisfação do cliente, nos resultados financeiros da empresa, né? E o acompanhamento, que é acompanhar como está acontecendo o processo em loco, como ele está acontecendo dentro do setor. Aí vai funcionar o processo que foi criado, desenhado dentro da empresa. Com essas 3 dicas. Se não houver alguma dessas, provavelmente vai trancar esse processo em algum momento. O processo vai parar de funcionar, não vai ser rodado, vai precisar de um ajuste maior, vai cair no esquecimento, vai daqui a pouco haver algum boicote até por parte de algum setor, não vão fazer o processo como tem que ser feito e não vai dar o resultado esperado para o gestor. Então, as 3 dicas de hoje, pessoal, são as dicas fundamentais para que o processo aconteça efetivamente dentro da empresa. Acompanhamento, mudança na cultura organizacional, sensibilização e treinamento. Espero que tenha feito sentido para vocês essas dicas.
que vocês consigam implementar dentro da empresa para que realmente os processos funcionem. Se vocês quiserem tirar dúvidas, trocar algumas informações, podem deixar nos comentários abaixo. Eu vou deixar na descrição do vídeo os meus contatos e o link do conteúdo anterior da série Processos. Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo.